Se tem uma coisa que todo mundo ama é futebol bonito, é futebol arte, mas além disso, principalmente, são as polêmicas. Não mente pra mim não, que eu sei que você gosta de uma polêmica e a Champions League estão cheia delas. E pra quem ama futebol, não há nada como a Champions League, a maior competição do planeta que tem duelos históricos entre grandes equipes que sonham em levantar a orelhuda. No entanto, nem sempre por talento e mérito, partidas são decididas. Tenho certeza que você consegue pensar em alguma partida na Europa ou não que foram decididas por erros de arbitragem, decisões polêmicas de treinadores ou faltas criminosas. Já está pensando em uma, não é mesmo? Então, se acomode aí porque hoje vamos relembrar algumas das maiores polêmicas da Champions League. Consegue pensar em alguma? Então, já deixa aí nos comentários, já clica no botão de gostei e se ainda não é inscrito, também clica aí no botãozinho vermelhinho para se inscrever e se juntar ao canal. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Então, agora bora para a primeira polêmica. Manchester United versus Real Madrid 2012 e 2013. Na temporada 2012 e 2013 da Liga dos Campeões, foi o último ano de José Mourinho como treinador do Real Madrid. A equipe pegou o Manchester United nas oitavas de final, com dois gigantes se enfrentando logo nas oitavas e que tinha um peso emocional ainda maior devido ao retorno de Cristiano Ronaldo ao Old Trafford. Muitos consideraram esse duelo como a decisão antecipada do torneio, já que o vencedor sairia do duelo como um dos favoritos para o título daquela edição. A primeira partida na Espanha terminou com um empate de 1-1 entre as equipes, com o United voltando para casa com a vantagem de ter marcado um gol fora e assim poder empatar a partida seguinte. Isso só aumentou a pressão sobre a equipe de Mourinho e, para piorar, aos 3 minutos do segundo tempo, na segunda partida, Sérgio Ramos, zagueiro do Real Madrid, marcou um gol contra, complicando ainda mais para os merengues. A classificação parecia estar encaminhada para os Diabos Vermelhos, até os 11 do segundo tempo, quando uma decisão polêmica do árbitro turco, Cüneyt Çakır, virou o jogo de ponta cabeça. Em uma dividida entre Nani do Manchester e Álvaro Arbeloa, o árbitro marcou falta e mostrou vermelho direto para o jogador do time inglês. A equipe ficou enfurecida e até tentaram reverter a decisão do árbitro, mas não adiantou de nada, e a partir daquele momento, o United tinha apenas 10 jogadores em campo. A partir desse momento só deu Real, que se aproveitou da superioridade numérica e meteu logo 2 gols em apenas 3 minutos. Isso garantiu a classificação da equipe para as quartas de finais, enquanto o United teve que se contentar com uma eliminação precoce em casa, fruto de uma decisão controversa do juiz. No entanto, se você ficou enfurecido com essa decisão, certamente se lembra que naquela edição o Real Madrid também não iria tão longe, já que quem se sagrou campeão foi o Bayern de Munique. Chelsea e Barcelona 2004-2005. O Chelsea enfrentou o Barça nas oitavas de final também. O primeiro jogo foi no Camp Nou, que terminou com o Barcelona saindo vitorioso em uma partida bem apertada de apenas 2-1, bastando apenas um empate no duelo decisivo para avançar para a próxima fase. Entretanto, a grande polêmica desse jogo foi a expulsão do Didier Drogba durante o segundo tempo, que seria então o desfalque para a próxima partida. Na época, o treinador do Chelsea era o José Mourinho, sim, o mesmo, pouco polêmico, não acha? Chegou a afirmar que o árbitro da partida, o sueco Anders Frisk, havia convidado o treinador do Barcelona para o seu vestiário durante o intervalo, onde teriam conversado e acordado a expulsão. Após o jogo, o árbitro começou a receber ameaças de morte contra si e sua família de fontes anônimas. Isso obrigou Frisk a se aposentar precocemente, já que não podia continuar pitando diante do risco de vida. Mas o que é mais curioso nessa história é que em 2009, alguns anos depois do incidente, Frisk revelou que era torcedor do Chelsea, o time que supostamente havia prejudicado de forma proposital. Se a expulsão foi injusta ou não, fica a seu critério, mas é inegável que ela alimentou a fome de bola dos ingleses por semanas, que chegaram inflamados pelo técnico José Mourinho para a partida decisiva, entregando tudo o que tinham em campo. Com apenas 20 minutos de bola rolando, eles venciam o Barça por 3-0, placar mais do que suficiente para a classificação. Entretanto, aos 27 minutos do primeiro tempo, Ronaldinho Gaúcho conseguiu reduzir a vantagem em uma cobrança de pênalti, incendiando o estádio, que viria à loucura com o segundo gol do brasileiro, considerado até hoje como um dos mais bonitos da sua carreira. O placar não classificava nenhuma das equipes
mas aí no segundo tempo o Chelsea conseguiu marcar novamente com Thierry, segurando então a pressão até o apito final, eliminando então o Barcelona. Isso fez com que a expulsão do Drogba fosse ofuscada, afinal, se fossem eliminados, a ausência do jogador certamente seria muito citada nas entrevistas. Contudo, deu tudo certo no fim para os ingleses, que cairiam apenas nas semifinais contra o Liverpool. Arsenal e Barcelona 2010-2011. No entanto, a maior polêmica da Champions League aconteceu em 2011, aposto que você já sabe qual é, mas não custa relembrar, né? Na partida de ida, o Arsenal havia vencido em casa por 2-1 e foi até o Camp Nou lotado com a dura tarefa de segurar o Barcelona de Messi e companhia. A etapa inicial foi totalmente dominada pelos espanhóis e conseguiram arrancar um gol aos 49 minutos em uma jogadaça de Messi. O resultado classificava os espanhóis e por isso o Arsenal teve que se expor mais no segundo tempo. A estratégia logo deu resultados. Aos 7 minutos do segundo tempo, em uma cabeçada do Victor Valdés, o Arsenal conseguiu empatar a partida, jogando a pressão de volta para os catalães, que eram eliminados com aquele resultado. E foi aí que algo muito polêmico aconteceu. Durante o primeiro tempo, Van Persie do Arsenal havia recebido seu primeiro cartão amarelo por conta de um empurrão em Daniel Alves. Já no segundo tempo, aos 11 minutos, foi marcado impedimento e o camisa 10 não escutou o apito do juiz parando a jogada, já que estava em um estádio com mais de 90 mil pessoas gritando. Ele deu prosseguimento à jogada e isso fez com que o árbitro considerasse a sua conduta desrespeitosa e antiesportiva, dando-lhe o segundo amarelo e expulsando do jogo. Isso jogou o Arsenal no chão, com todos os jogadores se revoltando com a expulsão em favor do time da casa e com razão, porque daí para frente só deu Barcelona. Com mais de um em campo, o Barça partiu para o ataque, que marcou o gol que levava o jogo para a prorrogação. Mas o Barça não estava interessado em jogar a prorrogação e por isso, apenas 2 minutos depois, Pedro, pronto para marcar o terceiro gol da equipe, foi derrubado na grande área, sendo marcado então o pênalti para o Barça. Messi bateu com categoria e fez o gol que os classificava. Mais tarde, o Van Persie chamou sua expulsão de piada e disse que aquilo não era critério para alguém ser expulso, ainda mais em um estádio lotado. E nessa mesma edição da Champions League, o Barça acabou sendo campeão em cima dos rivais do Arsenal, o Manchester United. Será que o Van Persie não fosse expulso, o Barça seria campeão do mesmo jeito? Lembrando que foi um dos maiores times do Barcelona na história, se não o melhor. Mas e vocês, se lembram de mais algum jogo, algum lance polêmico na Champions? Me conta aqui nos comentários pra gente lançar a parte 2 desse vídeo. E caso tenha gostado, não deixe de curtir e de se inscrever no canal, assim você não perde nossos próximos vídeos. Até a próxima, valeu, muito obrigado, fui!